Boa tarde, alunos e alunos. Enquanto eu gravo esse vídeo ainda é tarde. Espero que vocês estejam bem. A gente está vendo momentos complicados. Então eu desejo que vocês estejam passando de uma maneira ou de outra da melhor forma possível. Tá? Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui, ele tem dois objetivos principais. O primeiro é colocar em um contexto de ecossistema, a ecologia de populações. A gente está começando um novo tópico dentro do programa da nossa disciplina, que envolve estudo de populações, mas eu acho bem importante que a gente tenha sempre a noção de que uma população está dentro de um contexto, uma população de qualquer espécie, ela está no contexto do ecossistema e ela influencia e ao mesmo tempo é influenciada pelo que está acontecendo, pelo ecossistema. Tá? Então o primeiro objetivo desse vídeo é colocar esse contexto para vocês. Porque a maioria dos livros textos começa a falar de populações, mas ele não coloca muito explicitamente essa visão que eu quero colocar para vocês. Normalmente eu faço isso em sala de aula, mas como a gente está entrando na unidade de estrutura trófica dos ecossistemas, ou seja, daquela estrutura biológica do ecossistema, é importante que a gente comece a ver populações dessa forma, entendendo que ela influencia e é influenciada pelo ecossistema ao mesmo tempo. O outro objetivo desse vídeo é explicar em linhas gerais a ferramenta que nós vamos utilizar para o roteiro de estudos que vai ser colocado no SIGA para vocês trabalharem essa semana. Okay? Então, pensando um pouco no nosso primeiro objetivo, a gente pode olhar para um ecossistema de uma forma esquemática, da maneira que está colocado aqui no nosso desse nosso slide. Tá? Deixa eu mudar aqui a frente. Ok. Então, o que vocês estão vendo aí no slide é uma esquematização de um ecossistema. O conceito de ecossistemas que nós vimos na nossa primeira unidade de estudos, que compreendeu toda a nossa, que a gente conseguiu ter de aulas presenciais, ele basicamente compreende uma comunidade biológica, que é o conjunto de todos os seres vivos que habitam uma determinada área geográfica, e o conjunto de fatores abióticos. Aqui, fatores abióticos está representado pelo solo, pelo sol, basicamente a energia solar, e pelas condições climáticas que influenciam essa região geográfica onde essa comunidade biológica está situada. Então, quando a gente estuda ecossistemas, a gente estuda a maneira como esses componentes interagem, ou seja, como os componentes da comunidade biológica interagem entre si, e como o conjunto de fatores abióticos influencia esses seres vivos. No estudo de ecossistemas, normalmente a gente estuda esses conjuntos de influências através da descrição do entendimento dos fluxos de matéria e energia. Certo? E muitas vezes a gente simplifica as coisas, agrupando esses organismos de acordo com a posição em que eles ocupam nessa sequência de fluxos de energia. Tá certo? Então, por exemplo, os organismos que captam a luz solar e fazem fotossíntese, nós chamamos de produtores. Os organismos que se alimentam desses produtores são chamados de herbívoros. E muitas vezes, quando a gente estuda um ecossistema, a gente está interessado em entender, por exemplo, quantas calorias de energia são transferidas dos produtores para os herbívoros coletivamente, agrupadamente. Então, para mim não importa se é uma árvore ou se é uma gramínea. Elas são produtores, são igualmente produtores. Então, tipicamente, isso é o conceito de ecossistema e o que a gente está interessado quando a gente estuda um ecossistema. Tá? Por um outro lado, o que a gente tem de concreto aqui? A gente basicamente tem organismos. Lembrem-se que o ecossistema,
definido e representado dessa forma, ele é uma abstração da realidade. O que nós temos de concreto é que cada uma dessas imagens aqui que representam um animal ou uma planta, ele está representando um conjunto de organismos que têm em comum o fato de pertencerem a uma mesma espécie. Então, em outras palavras, cada uma dessas imagens aqui, ela representa uma população, que é um grupo de indivíduos em contato reprodutivo, encontrados no mesmo espaço ou área e ao mesmo tempo. Esses organismos, para terem contato reprodutivo, eles precisam estar relativamente próximos uns dos outros e serem da mesma espécie. Então vejam essas duas fotografias aqui. Ela mostra uma população de aves e uma população de cogumelos. E quando a gente olha para essas fotografias, a primeira coisa que a gente pensa, se a gente é perguntado o que descreve, o que caracteriza essas populações, para muitos de vocês talvez a primeira coisa que vem à cabeça é uma contagem, né, de cogumelos ou uma contagem de aves que estão aqui dentro do campo de cada uma dessas fotografias. Então, a contagem ou o número de indivíduos é o que nós chamamos de N. Certo? O número de indivíduos de uma população, ou o número de organismos. E o N é uma medida da abundância dessa população. Uma outra forma de medir a abundância pode ser em termos de biomassa daquela população. Obviamente, contar o número de aves aqui é uma tarefa muito mais simples do que a gente pegar todas essas aves e pesá-las. Tá? Então, o N é a medida mais comumente utilizada para caracterizar populações. Grande parte da ecologia de populações envolve compreender o que determina o número de indivíduos de uma população, ou seja, o tamanho da população. E entender o que afeta o número de indivíduos de uma população envolve a gente entender os diversos fatores que determinam quantos indivíduos nascem em um determinado momento, quantos indivíduos morrem em um determinado período, quantos indivíduos imigram e quantos indivíduos emigram de uma população. Então, essa expressão aqui, ela me diz o seguinte: daqui a um ano, por exemplo, T mais 1, o tamanho da minha população vai ser o tamanho, o N, um ano atrás, mais o total de indivíduos que nasceram, menos o total de indivíduos que morreram, mais o total de indivíduos que imigraram, ou seja, entraram na população, menos o total de indivíduos que emigraram, ou seja, saíram da população. Rearranjando aqui os N's, a gente pode expressar isso aqui como um ΔN, que basicamente é o MT mais 1 menos MT. E esse ΔN, ou seja, a variação do tamanho da população, vai ser um balanço entre nascimentos e mortes e um balanço entre imigrantes, imigrações e emigrações. Tradicionalmente, a ecologia de populações simplifica as coisas considerando que I é igual a E. Então, a variação do tamanho da população se torna dependente apenas da natalidade e mortalidade. Ok? E para efeito do que vocês vão fazer no roteiro de estudos, vai ser muito importante, né, considerar isso aqui de uma maneira per capita, que é algo que nós vamos falar mais à frente. Tá? Mas, voltando, para a gente entender, então, uma população dentro de um ecossistema, a gente tem que compreender que quando a gente estuda, por exemplo, o número de nascimentos e mortes, você pode descrever isso só para uma população. Mas a gente não pode cair na armadilha reducionista de não observar que aquele B maiúsculo, aquele D maiúsculo, são uma consequência de uma quantidade grande de influências paralelas que vão influenciar a capacidade dos indivíduos sobreviverem e se reproduzirem. Então, nesse esquema aqui, por exemplo, quando eu vejo essa população de coelhos aqui como o meu foco, eu posso entender que essa população ela tanto é influenciada por fatores abióticos. Por exemplo, no ano que tem muita chuva, você pode atingir... no ano que chove muito pouco,
você pode ter temperaturas muito elevadas no verão, que faz com que haja uma maior mortalidade de coelhos devido a temperaturas excessivas em uma determinada área. Né? Por outro lado, eu posso pensar que a reprodução desses coelhos vai depender da quantidade de alimento que está disponível, ou seja, da quantidade de plantas que está disponível para eles comerem. Tem muita planta, eles vão reproduzir muito. E por outro lado, a quantidade de indivíduos que vai sobreviver vai depender efetivamente da quantidade de predadores que tem naquele ecossistema. Então, se há muito predador, significa que a mortalidade de coelhos vai ser alta. Certo? Então, vejam que dessa forma o ecossistema como um todo está influenciando aquele B maiúsculo e aquele D maiúsculo que vocês viram na equação anterior. Por outro lado, esse B maiúsculo e esse D maiúsculo da população de coelhos vai influenciar o ecossistema como um todo. Por exemplo, o tamanho da população de plantas naquele ecossistema vai depender da quantidade de coelhos. Se eu diminuo a quantidade de biomassa de coelhos, eu tenho menor transpiração de água para a atmosfera. Então há um potencial de algum efeito aqui. Ou, por exemplo, a diminuição da cobertura de plantas aqui vai aumentar o escoamento superficial de água e a perda d'água daquele ecossistema. Pouca água vai infiltrar no solo, vai escoar e vai embora daquele ecossistema. Tá? Além disso, também a quantidade de coelhos vai influenciar o tamanho da população de predadores. Então, vocês percebam aqui que quando a gente olha e estuda especificamente uma população, a gente nunca pode perder de vista que ele influencia e, ao mesmo tempo, é influenciado pelo ecossistema. E que o entendimento amplo, né, do ecossistema e da ecologia de uma população depende da gente não perder isso de vista. Ok? Então, com isso em mente, a gente pode passar a estudar mais especificamente a ecologia de populações. Bom, voltando para aquelas expressões, se eu pego aquele balanço de total de nascidos e total de mortos numa população, influenciando a variação do tamanho da população, de abundância da população, e expresso isso na forma de taxa per capita, ou seja, expresso isso na forma de uma base por indivíduo, eu vou ter essas taxas aqui. O R minúsculo, que a gente chama de taxa de crescimento per capita, o B minúsculo, que chama taxa de natalidade per capita, e o D minúsculo, que a gente chama de taxa de mortalidade per capita. Veja que B e D são basicamente números totais. O R minúsculo, o B minúsculo e o D minúsculo são taxas per capita. O pessoal da engenharia está familiarizado com o conceito de taxa. O pessoal da biologia e da geografia talvez nem tanto. Mas uma taxa basicamente é a razão de variação de uma grandeza sobre outra grandeza. Nesse caso específico, a gente está medindo a quantidade de indivíduos nascidos ou mortos por indivíduo da população por unidade de tempo. Certo? Então, é uma taxa de nascimentos ou uma taxa de mortes por tempo expressa numa base per capita. Tá? Aqui, como exercício mental, imaginem o seguinte. Tentem pensar que valores o R assume quando a população está crescendo ou diminuindo. Né? Se uma população cresce, o que acontece com B em relação ao tamanho de D e vice-versa? Imaginem que valores o R vai assumir. Uma outra forma da gente medir o crescimento de uma população é através dessa letra grega aqui que nós chamamos de lambda. Lambda é bem mais simples, é basicamente uma razão entre o tamanho de uma população em um determinado tempo e o tamanho no intervalo de tempo anterior. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho o tamanho de uma população no ano passado e nesse ano, o ano passado é T-1 e o ano atual é T. Se eu faço essa razão, eu tenho um lambda. Tá? O lambda basicamente é o seguinte, se a gente olha para esse gráfico aqui, se no tempo 4 a minha população tem um N de 1000 indivíduos e no tempo 3 a população tem aproximadamente 500 indivíduos, o meu lambda vai dar aproximadamente 2. Na verdade, 1,83 aqui, porque os valores não são exatamente 500 aqui. Então, o que a gente percebe? Que o lambda basicamente é um fator de multiplicação do tamanho populacional.
por exemplo, se eu tenho o tamanho no tempo 3 e eu sei que o lambda é 1.3, se nada mudar, o meu lambda no tempo 4 aqui vai ser 1.3 sobre o n nesse tempo 3. Tá? Por que essas duas taxas são importantes? Elas são descritores essenciais do comportamento das populações. E a taxa R minúscula aqui está relacionada com o modelo de crescimento exponencial, que vocês vão estudar. E a taxa lambda está relacionada com o modelo de crescimento geométrico. Ok? Bom, então isso dá os elementos para vocês entenderem a população no contexto de um ecossistema e alguns elementos dessas taxas que vão ser importantes para vocês entenderem os modelos. A outra parte do nosso roteiro de atividades envolve vocês utilizarem uma base de dados epidemiológica para obter dados sobre a pandemia de Covid-19 aqui no Ceará e usar esses dados para fazerem alguns exercícios com os modelos de crescimento populacional. Tá? Basicamente, vocês vão utilizar uma plataforma cujo link vai estar disponível aqui no roteiro de estudos. Eu vou abrir aqui a plataforma para explicar para vocês. Essa plataforma ela se chama Monitora Covid-19, tá certo? Ela é uma plataforma da Fundação Oswaldo Cruz. E aqui há uma série de funcionalidades que vocês podem utilizar para analisar e para ter acesso aos dados. Para o nosso roteiro de estudos, basicamente vocês vão estudar a funcionalidade de casos acumulados. Vocês vão desativar aqui essa caixinha de seleção para a escala logarítmica. A gente vai colocar uma escala linear. E quando ele gerar aqui o gráfico, eu vou explicar para vocês como é que vocês obtêm os dados que vão ser necessários. Ele está gerando. Pronto. Cada cor corresponde a um estado. Né? Ele, por padrão, mostra esses 5 estados aqui, que são os estados que estão com os piores números na pandemia. E a cor preta aqui representa o estado do Ceará. Certo? Então, vocês vão usar isso aqui para uma coisa muito simples. Vocês vão utilizar isso para saber quantos casos oficiais foram registrados ou haviam sido acumulados com base nos dados de registros oficiais de casos de Covid-19 em datas específicas. Vocês vejam que as datas elas são representadas aqui como dias a partir do início da pandemia. Tá? Então, por exemplo, no estado do Ceará, o primeiro dia oficial da pandemia foi o dia 15 de março, onde foram registrados os primeiros casos. Tá certo? O roteiro de estudos vai pedir que vocês vejam qual é o número de casos em datas específicas. Vocês vão utilizar isso para calcular aquele R minúsculo e para projetar o que o modelo exponencial preveria se nada mudasse, né, até um determinado dia. E vocês vão comparar a previsão do modelo, ou a projeção do modelo, com o que realmente aconteceu. Tá? Para isso, basta vocês deslizarem aqui o cursor do mouse e vejam. Por exemplo, no dia 71 da pandemia, o Ceará já tinha 37.021 casos acumulados, né, enquanto o estado de São Paulo tinha 10 mil casos a mais. Okay? Então, é bem simples o uso que vocês vão fazer. Ok? Bom, com isso a gente finaliza esse vídeo. Lembre-se que os dois objetivos eram que vocês tivessem essa compreensão da população dentro de um ecossistema e o outro uma pequena explicação sobre as taxas e como vocês vão utilizar a ferramenta da plataforma de dados aí, Monitora Covid-19, para ter os dados que vocês vão precisar para esse estudo. Certo? Então a gente encerra aqui. Eu queria dizer que esse vídeo é uma parte complementar. Precisam ler o texto base, ler o roteiro de estudos e que eu estou disponível para dúvidas através do fórum que foi criado lá no CIGA. Ok? Então me despeço de vocês aqui e cuidem-se e fiquem bem. Ok?